Fala, trader, tudo bem com você? Aqui é Austero Trader para mais um dia de operações, mais uma sessão que vamos buscar algumas entradas, não muitas, talvez até 4 entradas, ou eu vou fazer como já é do meu costume, dar 1 ou 2 cliques quando eu entendo que a oportunidade é bem mais com probabilidade de acertar. Então nós vamos fazer essas entradas, eu não pretendo ficar aqui muito tempo, neste vídeo, neste momento nós vamos trabalhar pelo menos ou até 4 entradas, tá certo? O gráfico é o gráfico de OTC na corretora Cotex. O tempo da vela que nós vamos utilizar é de 1 minuto e o valor para cada ordem que formos dar entrada, ou compra ou venda, será no valor de R$ 160. Portanto, a minha expectativa para agora é que eu tenha êxito nas análises que vamos realizar. Se nesta vela aqui que está em andamento, ela fizer uma correção até 50% desta última vela de alta aqui, se ela vier um pouco mais abaixo, eu vou fazer uma entrada para a próxima vela, ok? Então eu vou colocar aqui agora 2 minutos e vamos entrar para a próxima vela. Fiz uma primeira entrada, abri uma ordem aqui neste ponto e eu pretendo, se ela vir aqui na minha média móvel, nós temos aqui 3 médias móveis. Esta verde aqui é uma média móvel de 21 períodos, é uma média móvel. Vou até mostrar a você aqui, ó. É a média móvel de EMA, ok? 21 períodos. Esta amarela aqui, ela é de 9 períodos. Eu também uso uma de 7, porque a minha opinião neste ponto é que no OTC elas servem para como régua para pequenos movimentos, para movimentos curtos. Então elas têm um grande valor e eu vou explicando para vocês ao término dessa operação. Então eu vou usar essas médias e também eu trabalho como base o RCI, porque ele mede aqui movimentos em área de sobrecompra e sobrevenda, e eu entendo que elas são é muito importante essa informação. Então, estamos aqui com a primeira entrada de R$ 160 para a próxima vela. Eu abri uma ordem para 2 minutos. Então, eu espero que esta vela que está em andamento continue e ela termine neste ponto aqui ou até acima dele, que é a lógica deste momento para a OTC. Ao final, eu quero explicar com mais detalhes a razão desta análise técnica, tá certo? Vamos aguardar para ela encerrar esta vela ou esse tempo termine dentro da nossa marcação e saia, obviamente, o nosso lucro, ok? Ok, primeira entrada, primeiro win. Ela consolidou a nossa análise. Vou trazer aqui uma ferramenta para a gente poder fazer essa análise e você acompanhar aí, tá certo? Vamos lá. O que havia aqui nesse momento da nossa entrada? Observe que eu fiz a entrada na correção desta vela aqui, ó, ok? Então eu fiz uma entrada posicionada abaixo de 50% desta vela de compra e ela foi uma vela de força, não é? Você pode observar aí a força desse movimento. Primeiro filtro. Então ela havia feito uma, uma, uma expressão de continuidade, de força da compra. Nós temos aqui um pouco acima um topo, ok? É um topo que já foi testado. Temos aqui nessa região, ó, são esses 2 topos, são regiões. Às vezes você marca uma região de topo ou de fundo, elas não estão totalmente sincronizadas do ponto de vista do preço tocado. Quando isso acontece, melhor ainda, mas há uma intenção da região. Então essa região é a região que o preço deve buscar, porque é assim que funciona o mercado também de OTC.
ele busca regiões de fundo, de topo, ele trabalha essa dinâmica, preço sobe, corrige, ou desce e corrige, e este é o cenário. Então nós tínhamos aqui esta vela mostrando força, o tempo em que nós fizemos a entrada aqui estava um tempo interessante, por quê? Porque se você sabe que a vela de 1 minuto, obviamente, corresponde a 5 velas dentro de uma vela de 5 minutos. Então, o movimento médio para esse tipo de operação em OTC precisa ser de 1 minuto, 2 minutos, até 5, porque são movimentos curtos. No caso da opções binárias e OTC, é sempre bom analisar o seguinte: você está operando em vela de 1 minuto, então você tem que entender se ela é a primeira vela, a segunda vela, a terceira vela, a quarta vela ou a quinta vela do movimento de 5 minutos. Então, nesse caso aqui, ela estava no movimento do terceiro, começando a terceira vela de 5 minutos. Então, quando ela corrige esse movimento de alta, buscando de forma muito clara o topo próximo, logo a vela que você vai operar precisa corrigir primeiro, porque ela pode fazer o que aconteceu aqui, ó. Se eu dou entrada para seguir esse movimento nesta vela que está marcada vermelha aqui, que é a de venda, eu teria tomado loss. Mas o que eu fiz? Eu esperei ela corrigir, porque eu vi o movimento que era possível, entrei nesse ponto que está marcado aqui para 2 minutos, alterei o meu time frame para 2 minutos, por quê? Porque eu sabia que ela podia inclusive descer e tocar na minha média móvel, e o que aconteceu foi isso, ela tocou, só que ela continuou. Então, neste caso, além da entrada, de observar a tendência, que era uma tendência de alta para aquele momento, haja vista que a vela que nós marcamos aqui, uma vela de força, estava no terceiro movimento da vela de 5 minutos. A vela que iniciou corrigiu o preço, outro sinal de que corrigiu, ela deve continuar para buscar o alvo que ela tinha. E qual era o alvo? Como eu já disse, o alvo é esse topo e essa região aqui, certo? Então, analisando isso, você pode fazer uma entrada mais segura, no caso foi para tempo de 2 minutos, e, como você viu, o win, certo? Além disso, quais são as outras observações que eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui? Observe, esta média móvel é de 21 períodos, a amarela é de 9 períodos e a laranja, perdoe, a pink aqui é de 7 períodos. O que aconteceu aqui? Tanto a média móvel de 9 períodos como a de 7 cruzou numa tendência de alta, ela fez o cruzamento da média móvel de 21, o que mostra um outro cenário bem interessante também nessa marcação, é a força do movimento consolidando que ele agora está em alta. Então, se está em alta e tem uma força operante, logo você precisa operar seguindo uma tendência. Por quê? Porque sendo assim, se você seguir a tendência correta, seja ela, no caso aqui, de compra, mas poderia ser de venda. Se você segue uma tendência confirmada, logo é uma confluência que vai te dar mais assertividade. Além disso, eu gosto sempre de marcar também esta outra marcação aqui, que é a linha, estou marcando aqui, ó, isso aqui é RCI, certo? É o indicador de RCI, que no caso de OTC também funciona se você trabalhar as combinações, médias móveis e o RCI, para dar uma outra sinalização de que aquilo realmente está acontecendo, se é alta ou se é baixa. No caso aqui, se você observar aqui, nós temos, para quem não conhece, eu sei que nem todo mundo conhece esse tipo de indicadores, aqui tem aqui esse valor de 70 e o de 30. O que quer dizer aqui? Existe vamos colocar aqui, uma linha de possibilidade de média de 30 para 70, que é onde forma essa coluna, que é onde forma esse canal. Esse canal de 30 quer dizer o seguinte: o mercado tocou no fundo. Este fundo chama-se sobrecompra, porque, em tese, é isso que acontece quando essas marcações elas são tocadas, o mercado tende a subir, é fundo. E, ao contrário, aqui é sobrevenda, a ser de 70, sobrevenda. Então, o mercado toca e desce, ok? Como este caso aqui, nós tínhamos a metade disso, 50%. A tendência estava aqui, ó, mais ou menos aqui. Então, a tendência era que confirmava a nossa análise aqui, de médias
com a força do preço, dizendo que a tendência era de alta. Então, mais uma forma de você fazer um filtro para gerar um gatilho, ok? Aqui, o período desta RCI, no caso, é padrão. Eu uso sempre o período padrão, que é o período de 14 velas, ok? Período 14. Então, 14 velas, eles medem essa situação, desculpa. Então, nós vamos seguindo esta análise para consolidar as nossas entradas, ok? Creio que, neste caso aqui, você compreendeu